Graça e paz, amados irmãos, estamos entrando aqui agora ao vivo, né, para o nosso estudo bíblico de hoje. Nós tivemos aqui um probleminha aqui na configuração aqui do nosso programa, já que nós estamos utilizando aqui o modelo novo, né, mas graças a Deus estamos aqui ao vivo, né, para o estudo da palavra de Deus nesta noite. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, de uma maneira toda especial. Então, os amados vão se aproximando, vão chegando, para que nós possamos, então, dar início a esse momento tão precioso para todos nós. Quando nós estudamos mais um tema importante aqui da palavra de Deus. Com certeza, hoje deve ter sido um dia de paz, de bênçãos, para todos nós, e nós, então, desde já agradecemos, pela presença de todo o povo de Deus. Graças a Deus, com a presença do Senhor, nós temos sido mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. E desde já eu louvo a Deus pela a vossa presença. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, e isso nós vamos fazer. Nós vamos orar, pedir a direção do nosso Deus em oração. Já está aí na Elisângela Santos chegando com a gente. Seja bem-vinda, Elisângela, muito obrigado pela presença. O povo de Deus vai se posicionando, vai chegando, e vai comunicando, que está aí atentos, ativos para esse momento precioso. Então, nós vamos orar ao Senhor, buscar a sua face, e nós vamos, então, dar início ao estudo bíblico de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, Hoje eu estou aqui na introdução, pouca gente, mas é que o pessoal vai chegando mesmo, aos poucos, Mas daqui a pouco nós estamos aqui com o povo de Deus tudo presente aí, para estudar a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, e vamos pedir que o Senhor esteja nos abençoando, então, nos dando compreensão, entendimento, da sua palavra. Fechemos os nossos olhos, então. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças pelo dia de bênçãos que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, ó Deus, de podermos desfrutar de mais um momento precioso, quando nós paramos para pensar, refletir na grandeza do Senhor e naquilo que a palavra do Senhor pode nos oferecer, nos ensinar, e com certeza a tua palavra ela é repleta de riquezas inesgotáveis para as nossas vidas. Então, ó Deus, esteja falando ao nosso coração de uma maneira toda especial e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, está conosco já aí, também o Ministério Infantil Gênesis, Dona Iraci Silva, seja bem-vinda. E o povo de Deus vai se posicionando aí, chegando. Nós já estávamos aqui um pouco atrasados, Como eu disse, eu tive um probleminha aqui, porque eu estou usando aqui uma maneira diferente da transmissão aqui do estudo bíblico, e sempre quando a gente aumenta alguma coisa, sempre de vez em quando a gente tem uma dificuldade, mas graças a Deus que conseguimos sanar aqui o problema. Então nós vamos dar o início ao nosso estudo, Infelizmente estamos vendo aí a falta de muita gente, mas nós não podemos esperar, muito tempo. Então nós vamos dar início, ao nosso estudo de hoje, a palavra de Deus, que esse aqui é o nosso objetivo neste momento, que é estudar a palavra. Hoje nós vamos estudar esse tema aí, amados. Inferioridade e baixa autoestima.
É o tema de hoje. Nós estamos estudando sobre questões da vida, né? E é isso que nós vamos fazer. Aí, o amado irmão José Clodoaldo, né, já está aí presente. Seja bem-vindo, Clodoaldo, com certeza a família também. Né? Aí, a Núbia está aí presente. Seja bem-vinda, Núbia. E desde já nós agradecemos a Deus, né, pela presença de todos os irmãos. Deixa eu abrir aqui a tela, né? Vamos ver aqui se eu consigo colocar na tela grande, né? Aí, para que os irmãos possam enxergar melhor o nosso estudo de hoje. É isso aí, amados. O tema de hoje é esse aí, a inferioridade e baixa autoestima. Então, a pergunta que a gente sempre faz num tema assim, amado, é o que fazer para que a gente possa ter um equilíbrio, né, nessa questão, né, dos nossos próprios sentimentos, para que a gente não possa ter uma visão acima do que a gente é, né, a realidade da gente, porque tem pessoas que se vê importante demais além do que é. Tem gente que é assim. Mas já tem outras pessoas que já se vê baixo demais, né? E a palavra de Deus tem respostas para esse sentimento, que muitas vezes a gente desenvolve, de se achar grande demais ou se achar pequeno demais. E é isso que nós vamos estar vendo hoje. Então, qual é o objetivo desse estudo? O primeiro objetivo é esse. O que não é autoestima? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu preciso de autoestima. Mas nós vamos ver também o que não é autoestima. Nós vamos ver. A outra coisa é temos valor próprio porque fomos criados à imagem de Deus. Então, nós temos um valor. E o valor próprio, porque nós somos criados à imagem de Deus, então nós temos um valor. Só que o pecado, né, irmãos, deturpou isso. De tal maneira que o pecado faz com que a gente se enxergue de mais ou de menos. E a grande questão é a gente trabalhar isso. Outra coisa aqui que nós queremos ver no estudo de hoje é como ajudar, né, outras pessoas a ter autoestima. É o objetivo da nossa lição de hoje. Então, aqui na parte introdutória, amados, a gente já faz uma pergunta. Somos o que pensamos? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. A Bíblia afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada com mais cuidado. Quer ver? Veja aí, abra a palavra de Deus aí em Provérbios no capítulo 4, e veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Provérbios no capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, 4:23, diz assim a palavra de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Tudo que a gente deve guardar, guarda o coração, porque é do coração que se procede às fontes da vida. Então, é isso que a gente tem que ter muita atenção, né? Sobre o nosso coração. Quando pensamos em relacionamentos, a gente não pode separar três coisas que devemos cuidar. Então, essa questão do coração, amados, a gente precisa cuidar de três coisas. E as três coisas são meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo e meu relacionamento comigo mesmo. São essas três coisas, amigos. Se estiver bem equilibrada, dosimetrada, na minha vida, é isso que vai fazer eu ter um equilíbrio nessa questão da autoestima. É o meu relacionamento com Deus, como é o meu relacionamento
comigo, com o próximo, e como é o meu relacionamento comigo mesmo. Então, equilibrando essas três coisas, então nós vamos ter um comportamento, né, bacana, sadio, né, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar, mas conforme lá a nossa indicação de objetivo da lição de hoje, é exatamente esta pergunta. Né? O que autoestima não é? Então, nós vamos começar pelo aspecto contrário, né, do que não é autoestima. Então, preste atenção nisso aqui, porque de repente você acha que você tem uma autoestima muito boa, mas de repente você tem um problema emocional, psicológico, comportamental, que precisa ser tratado. Então, por isso a gente tem que entender o que não é autoestima. Então, autoestima não é ter excessivo orgulho de ser quem eu sou. Olha. Então, se eu tenho um excessivo orgulho de ser quem eu sou, isso não é uma autoestima. Então, isso aí se transforma em soberba, vaidade, né, comportamento danoso para você no relacionamento com os outros, com relacionamento com Deus, quando a pessoa é soberbo, né, altivo, né, pelo que ele acha que ele é melhor do que os outros, mais importante do que os outros. Então, claro que a gente tem que ter uma autoestima, claro, o Espírito Santo está sempre nos estimulando, mas nós temos que nós não podemos esquecer que tem o Espírito Santo que nos estimula, mas tem o pecado também aí que nos estimula, que faz, que desenvolve a nossa vaidade, né, nossas soberbas. Aí a gente começa a ter um orgulho excessivo do que sou, né, do que eu tenho, e o que são os preconceitos, né? Preconceito racial, preconceito social, né? Preconceito econômico, né? O que é isso? O que é isso? São pessoas que se acham mais importantes do que outros, né? Então a gente tem que ver o que pensar como é que nós estamos. Então nós estamos vendo que não é autoestima. Primeiro, não é excesso de orgulho, né, em relação ao que eu sou, né, o que eu tenho. Segundo, não é também autoestima valorizar exageradamente minhas qualidades. Então, quando eu valorizo exageradamente minhas qualidades, isso também não é autoestima. É aquela visão, né, de qualidade que não consegue ver a qualidade do outro. E não consegue, né, aceitar a qualidade do outro. Então, também é um comportamento que precisa ser tratado. Né? Terceiro, o que não é autoestima. É aquele comportamento que atenta contra a teologia da autonegação. Então, uma pessoa que tem orgulho de ser quem é, uma pessoa que valoriza exageradamente suas qualidades, essas pessoas vão atentar contra a teologia da cruz. E o que a cruz diz? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, olha a negação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Esse negar não é fazer você ter aquele sentimento de miserabilidade. Mas é negar, amados, por causa do desenvolvimento pecaminoso no nosso ego. Né? Então, falando de ego, isso aqui estamos falando de quê? De egocentrismo. Egocentrismo é aquela pessoa que quer ser o centro da atenção, o centro da imagem, o centro das coisas. Isso é chamado de egocentrismo, é uma falha no comportamento.
E com isso, outras pessoas não aparecem, né, por causa desse comportamento, né, danoso em relação à relação dela com Deus, porque ela não tem esse sentimento de autonegação, para estar à presença de Deus, ela não tem um relacionamento, então, correto com as pessoas, né, e com isso ela também não tem um relacionamento correto com ela mesma. Então, isso não é autoestima. Excesso de orgulho de ser quem é. Não é autoestima sadia. Valorizar exageradamente suas qualidades também não é uma autoestima sadia. Esse comportamento atenta contra a teologia da cruz, que é a teologia da autonegação. Então, são os 3 pontos que não é uma autoestima boa, correta, agradável, equilibrada, né, que vem trazer tanto saúde para a pessoa, saúde para as pessoas à volta dessas pessoas, e também não proporciona uma espiritualidade, né, correta, adequada, né, de relação, de comunhão também com Deus. A outra coisa que autoestima não é, amados, é considerar-se o centro do mundo, né? Aqui que eu falei, a questão do egocentrismo, né? A pessoa se acha o centro do universo. Se acha o centro do universo. Então, isto não é autoestima. Então, aqui na aplicação, aí vem aqui, você entende o valor de sua vida em Cristo? Você sabe o seu lugar e importância na implantação do reino de Deus na Terra? Então, é preciso que a gente saiba o nosso valor, né, o valor da nossa vida em Cristo, né? Aí, para a gente saber do nosso valor, nossa vida em Cristo, aí é preciso a gente ter um conhecimento claro sobre a doutrina da cruz, né, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. É preciso que a gente tenha um conhecimento claro sobre a questão da hamartiologia, né, a doutrina do pecado, e o que o pecado fez no nosso ego, né, da nossa moral, da nossa razão. Né, o pecado alterou muito, e isso é o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que nos distancia de Deus. Então, se o pecado nos distancia de Deus, o pecado atinge exatamente o que? O nosso ego. Né? O nosso ego. Então, se a gente quer ter uma relação boa com Deus, com as pessoas, então é preciso que essa questão da autoestima esteja realmente adequado em nosso comportamento. Já que nós falamos sobre o que não é autoestima, então vem então a segunda pergunta, né, para o nosso estudo de hoje. O que é autoestima? E como lidar com ela? Então, o que é autoestima e como nós podemos lidar com ela? Então, para a gente lidar com a autoestima, é preciso que a gente, em primeiro lugar, tenhamos cuidado com a nossa mente, né? Com aquilo que a gente põe em nossa mente, aquilo que nós enchemos a nossa mente. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, 8 e 9. O apóstolo Paulo escreve assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí o verso 9, o apóstolo Paulo diz: também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e isso praticais.
isso praticar. E o Deus da paz será convosco. Então, é preciso cuidar do conteúdo com o qual enchemos nossa mente. Então, dependendo do conteúdo que enche a nossa mente, é isso que vai nortear o nosso comportamento em relação a essa questão da estima, que nos faz egocêntricos, soberbos, né? Em outras palavras, né? Boçal. É a boçalidade. Em outras palavras. E uma das piores doenças que pode existir numa pessoa, mas é a pessoa boçal. É uma pessoa que se acha acima do que é. Segundo, obedecer à lei resumida por Jesus. O que é que Jesus diz lá em Lucas 10, 27? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Olha aí, olha o equilíbrio aí. Essa questão da autoestima e da questão da nossa visão do outro. Olha a relação da gente com Deus. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, os irmãos veem que esse texto de Jesus tem as três coisas. Nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo e nossa relação com a gente mesmo. As três coisas aí. Então, a autoestima do ser humano, da pessoa equilibrada, tem que estar levando em conta essas três coisas. Outra coisa que precisamos ver, né, o que é autoestima, né, e como lidar com ela, é reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e não de nossos esforços isolados. Este sentimento, né, de poderio que o homem tem, eu tenho isso, foi o meu esforço, eu tenho isso é porque eu sou bom mesmo, eu fiz isso é por causa da minha sabedoria, da capacidade. Olha, isso aí leva a ter uma autoestima equivocada, ruim. Né? Então, para que a gente possa ter uma estima correta, é preciso levar em conta Deus. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, tudo vem de Deus e por isso eu amo, né? Eu preciso amar ao próximo, porque o Deus que me abençoa é o Deus também que abençoa o próximo e que não pode só abençoar só a mim. E eu devo desejar que o próximo seja abençoado igual a mim. Né? É preciso que eu tenha esse desejo e assim a relação com a gente mesmo. Então, reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e não de nossos esforços isolados. Né? Tiago escreve isso. Né? Olha o que Tiago escreve aqui. É logo depois de Hebreus, no capítulo 1, versículo 17, o Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Está vendo, amados? Todas as coisas, Tiago diz que vem de Deus. Então, esse sentimento de que todas as coisas vêm de Deus é que ajusta a autoestima. Porque senão a gente fica o tempo todo se achando, né, o ser mais importante do universo. Tudo que eu tenho é meu esforço, é meu trabalho. Eu já vi tanta gente falando isso. Quando eu vejo um crente falar assim, o que eu tenho é meu esforço, é que eu sou bom mesmo, né? É o meu trabalho, não sei o quê, eu fico muito preocupado. Porque a palavra de Deus diz que Deus é que é o Senhor de todas as coisas, Ele é que é o Pai das luzes, Ele é que é o Deus dadivoso, né? Então, se você plantou e você colheu muito, né? Eu colhi porque eu sou trabalhador, plantei, porque eu sou bom mesmo. Não, é porque Deus mandou a chuva na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Né? E se Deus cismar, a chuva não vem na hora certa, no tempo certo. E se a chuva vem demais, acaba com tudo. Então é Deus, não adianta. Então é esse equilíbrio, amados, aqui
é que é uma autoestima ajustada. Outra coisa que nós precisamos lembrar, né, o que é autoestima e como lidar com ela, é lembrar que todos estamos em processo de crescimento no Senhor. E que para isso recebemos a capacidade dele, de Deus. Tá vendo? Então, amados irmãos, nós estamos em desenvolvimento, em crescimento. Né? E tudo vem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo aí escreve, né, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo diz aqui. Ó, porque Deus é quem efetua em nós. Né? Agora os irmãos estão vendo aí, né, acompanhando aí. Aí você pode abrir a Bíblia aí, que eu estou falando aqui, mas está aí, ó, 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade, tá vendo? É o Senhor que efetua tanto o querer como o realizar. Então é o Senhor que promove em nós o crescimento. Então veja, amados irmãos, como é que essas coisas trabalham a nossa autoestima, né? Para que ele esteja no lugar certo, né? No tanto certo. Olha aí, Tiago, no capítulo 1, versículo 5, olha o que o apóstolo diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Tá vendo, amados? Então, a gente não pode esquecer disso, que todos nós estamos em processo de crescimento no Senhor. E é o Senhor, conforme as falas do apóstolo Paulo e de Tiago, é do Senhor que vem a nossa capacidade. Então, se você ficou inteligente para fazer uma empresa e prosperá-la, ganhar dinheiro, né, ficar rico, não fica achando que é você, não. Porque senão você vira soberbo, né? Você vira boçal, como eu já falei. Você começa a maltratar até seus funcionários, né? Como eu já vi, muitas empresas quebrarem financeiramente, economicamente, porque os donos, os patrões não sabem lidar com os funcionários. Aí termina tendo problema, certo? Porque começa, né, intimidar as pessoas, humilhar as pessoas, né? Porque começa a se achar muito bem, elas precisam de mim, não sei dinheiro, não sei o quê, olha o problema. Então é por causa desse sentimento, é que cria as piores espécies de pessoas. As piores espécies de pessoas é o desenvolvimento do ego das pessoas, do humano, o pecado. O pecado impõe no nosso ego os sentimentos mais terríveis. E ao invés da gente ficar parecendo com Deus, olha o que Jesus disse, Deus. Que ele é humilde de coração. Jesus diz que ele é humilde. E ele nasce como um cordeiro. O cordeiro é um dos animais mais humilde, dócil da terra. E Jesus vem como uma ovelha. Enquanto que Jesus vem como ovelha, o ser humano pecador, o que ele é? Parece um cabrito, um bode, né? Cheio de si, cheio de grandeza, cheio de soberba. E o Deus Todo-Poderoso se apresenta como ovelha. Né? O Espírito Santo, ele é simbolizado como uma pomba. Olha, outro animal dócil. O Espírito Santo simbolizado como uma pomba. Jesus, o Filho, o Cordeiro. Né? Então, a autoestima da pessoa dominada pelo pecado faz das pessoas as piores espécies. E a gente nunca vai ser parecido com Jesus Cristo. Nunca vamos ser parecidos com Jesus Cristo. Com esse rompante, né? Essa soberba, né? De se achar mais do que é, mais importante do que é, e passando por cima das pessoas, dos outros, não respeita as outras, as pessoas, né? Autoridades, né? Porque ela se acha mais importante. Então, amados, a autoestima, a gente precisa ver muito isso na nossa vida. Né? Então, lembrar
aqui, que todos estamos em processo de crescimento do Senhor e que para isso recebemos a capacidade dele, do Senhor. O Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá riquezas, é o Senhor que nos abençoa, como a gente viu aqui nas falas dos apóstolos, aqui no texto da palavra de Deus. Então, aqui nessa aplicação em relação sobre isso, se você pudesse fazer um teste, como acha que estaria a sua autoestima? Quais desses princípios bíblicos você tem aplicado em sua vida e em quais precisa de ajuda? É preciso que essa questão da autoestima, amados irmãos, seja algo avaliado por você o tempo todo. Todos nós precisamos avaliar o nosso ego o tempo todo. Se não avaliarmos o nosso ego o nosso tempo todo, o nosso ego nos levará para o inferno. Lá no céu, vai entrar pessoas com ego curado. O que é atacado pelo pecado em nós é o nosso ego. Ou você acha que o que foi atacado no homem? É o ego. É o nosso ego que é controlado pelo pecado. Quando a Bíblia diz que a gente deve andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é colocar o nosso ego sobre a influência do Espírito Santo. E quem é que pode colocar o seu ego sobre a influência do Espírito Santo? Só quem tem o Espírito Santo. Só o crente, só o salvo. Então, é preciso que o tempo todo a gente precisa fazer essa avaliação se o nosso ego está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ou se quem está manipulando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de pensar, de achar, de querer, se quem governa isso é apenas a expressão do pecado na nossa mente. O que você quer, o que você fala, o que você deseja, ele está sob influência do quê? Do espírito que governa o seu ego ou é do seu ego ainda dominado pelo pecado? Então, quais desses princípios estão aí, né? Aí atrás aqui, que nós acabamos de estudar, quais desses princípios aí você precisa trabalhar na sua mente para que ela possa estar sendo dirigida pelo Espírito Santo? A terceira lição, amados, o objetivo do nosso estudo de hoje é como ajudar os outros, né, com a sua autoestima. Né? Como ajudar os outros. É preciso, sabe, irmãos, desenvolver uma autoestima equilibrada. Né? Porque quando fala de autoestima, dá aquele tom que você vai ser bobo, né, para os outros subjugar você. Mas não, é uma autoestima equilibrada, no controle do Espírito Santo. Não é aquela autoestima dominada pelo pecado que te faz o quê? Soberbo, né? Que te faz boçal, que te faz você achar que é alguma coisa além do que é. A Bíblia diz que a gente não deve pensar de nós além do que somos. Então, só o Espírito Santo dirigindo, amados, o nosso ego para colocar um controle nessa estima nossa. Então, é preciso desenvolver uma autoestima equilibrada. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, conhecer o conceito bíblico de boa autoestima. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Esse texto aqui, ele é um texto bastante conhecido. Ele diz aqui, assim, Romanos 12, versículo 3. É um texto bastante conhecido. Ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu
a cada um. Ninguém pense de si além do que convém, mas cada um pense de si na medida daquilo que Deus colocou em cada um. Isso aqui é maior, irmão. Se eu pensar de mim, em mim, apenas o que eu sou, o que Deus me deu, eu vou ser bênção naquilo que Deus me deu. Porque muitas vezes a gente quer ser bênção naquilo que Deus não te deu. Porque a gente quer, o nosso ego é tão forte, né? Que a gente fica atrás da bênção do que Deus deu ao outro. Essa bênção aqui, que Paulo está falando em Romanos 3, está falando de dons. Está falando de talentos, de capacitação do Senhor. E a gente que lida com a igreja, com o povo de Deus, a gente vê o tempo todo os dons e talentos, capacidade de cada um. Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas não querem ser bênção naquilo que Deus colocou ele para fazer. Aí ele começa, em vez de ele desenvolver e fazer bem aquilo que Deus colocou ele para fazer, ele começa a querer se meter naquilo que Deus deu a outro para fazer. E aquilo que ele poderia desenvolver para ser bênção naquilo, ele não faz. E fica o tempo todo querendo se meter naquilo que Deus não deu ele, e ele querendo fazer algo que Deus não deu ele para fazer, ele não vai ser bem sucedido porque ele não tem a influência do Espírito Santo naquilo que ele está propondo fazer. Porque não é o dom de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aí. Vamos voltar no texto aí, Romanos 12, 3. Olha o que ele diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém, quer dizer, aquilo que Deus deu. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo? Você vai querer ter a fé do outro. Você não vai querer fazer o que o outro faz. Faça o que você tem que procurar fazer, aquilo que Deus deu você para fazer. E um grandes problemas na igreja, mas é aqui nesse ponto. Porque às vezes o pessoal mistura demais, se mistura demais, o povo não quer fazer aquilo que Deus deu e quer ficar envolvido no outro, fica aquela confusão e a coisa não anda. Como é difícil ordenar as atividades da igreja, para que cada um entenda a sua função e alegre em fazer aquilo que é. O cara, às vezes, não é pastor, quer ser pastor no lugar do pastor. O cara é um excelente diácono, quer ser presbítero no lugar do presbítero, ele é um excelente diácono. O outro quer ser professor no lugar do outro, que é um excelente professor. O outro quer fazer sabe-se lá o quê, no lugar do outro, que faz muito bem aquilo e quer sempre tirar o outro do lugar. Olha a confusão disso. Então, é preciso que a gente desenvolva, reflita sobre o conceito bíblico de uma boa autoestima. É não pensar além daquilo que Deus deu, repartiu a cada um. E aquilo que Deus te deu, então desenvolva isso, com alegria e com prazer, e sempre valorizando a outra coisa, a outra dádiva que Deus deu para o seu irmão. Porque é isso que há o complemento. É isso que complementa. Então, eu valorizo o trabalho do outro, de um, você já valoriza o meu, eu já valorizo você do outro, e assim vai valorizando o dom, o talento, a capacidade do outro. Aí a igreja, então, explode em desenvolvimento, em crescimento, para a glória de Deus. É uma igreja sadia. Então, uma igreja sadia, irmãos, é uma igreja onde cada membro valoriza o dom do outro. Você trabalha o seu dom, mas você valoriza o dom do outro. Esta que é uma igreja sadia. Uma igreja que não valoriza, não respeita o dom do outro, quer sempre estar tomando o dom do outro, e não desenvolve o dom dele, então essa igreja não vai ser uma igreja sadia. A autoestima desta igreja não é sadia, porque a autoestima deste povo, das pessoas que compõem aquele grupo social, não são pessoas de uma autoestima equilibrada, correta, transformada, dirigida, pelo Espírito Santo. Segundo,
como ajudar outros com a sua autoestima. Segundo, parar e fazer uma avaliação realista sobre si mesmo. Então, se eu quero ajudar os outros com a autoestima, é preciso sempre parar e fazer uma avaliação realista sobre si mesmo. Quem não faz esse exame realista sobre si mesmo vai ser sempre um atrapalhar a vida dos outros. Porque a gente relaciona com o outro, a gente relaciona com o outro. E se a gente não faz avaliação realista da gente mesmo, nem a gente desenvolve e nem deixa o outro desenvolver. A gente vai estar sempre atrapalhando uns aos outros. Olha que tragédia que é isso. Por causa da nossa autoestima dominada pelo pecado, não pelo Espírito Santo, a gente atrapalha o realizar o desenvolvimento do outro. Então, faça uma avaliação realista sobre você, sobre o seu comportamento, sobre essa questão do ego, né, do egocentrismo. Terceiro, reconhecer as reais virtudes e defeitos que possui. Então, ao fazer a avaliação realista sobre si mesmo, reconheça as virtudes e defeitos que você possui. Então, amados, a saúde de uma autoestima equilibrada, correta, é de uma pessoa que faz essa avaliação. E nesta avaliação, ele sempre chega à conclusão dos seus defeitos e das suas virtudes. Porque a gente não pode só ver defeitos, mas ver também as virtudes e defeitos. Aí é assim que eu vou falar, rapaz, mas eu ajo dessa forma, eu faço dessa forma, os prejuízos que eu posso causar ou estou causando em agir desta maneira. Então, se eu não fizer isso, eu vou trazer sempre prejuízo, né, no grupo social, né, que poderia crescer muito mais, avançar muito mais por causa do nosso comportamento, cujo ego é dominado pelo pecado. É a soberba, é a altivez, as vaidades, né, que o ego pecaminoso impõe no homem, né, sem Deus ainda, sem ser dirigido pelo Espírito Santo. A outra coisa que eu preciso fazer para ajudar os outros com a autoestima é a confessar os pecados e sentir-se perdoados por Deus. Então, a pessoa vaidosa, soberba, autoestima, isso é pecado. Então, é preciso levar a pessoa a conhecer o conceito bíblico de autoestima. É preciso levar a pessoa a fazer uma avaliação realista sobre si mesmo. Reconhecer as reais virtudes e defeitos que possui. Levar a pessoa a confessar os pecados e, assim, sentir-se perdoado por Deus. E sentindo-se perdoado por Deus, então ele vai começar a ter um comportamento realista. Quinto, para que eu possa ajudar os outros nessa autoestima, traçar alvos realistas e rever prioridades. Porque o soberbo, o egocêntrico, o boçal, ele não tem alvos realistas. Os alvos do soberbo é como se ele vivesse lá na Lua. Já viu aquela frase, né, social que diz, rapaz, você vive no mundo da Lua? Quem vive viver no mundo da Lua é viver fora da realidade da sua própria vida. E é engraçado que pessoas assim, elas não progridem. Porque ela vive no mundo da Lua, ela não desenvolve o talento dela, ela não desenvolve a sua capacidade. Porque está sempre tentando desenvolver aquilo que não é a área dele. Ó. O boçal é assim. E ele não desenvolvendo a área dele, ele também atrapalha o outro a desenvolver-se. Então, se você quer ajudar quem é assim,
desde que essa pessoa que é assim se colocou disponível para ser ajudado, né? Porque o boçal é difícil ele compreender o comportamento dele. É muito difícil o boçal confessar esse pecado diante de Deus. Fala, Deus, olha, muda meu caráter, porque eu sou altivo demais, eu sou muito soberbo, eu me acho demais. É difícil. Mas se você tem alguém que confessa a você que essa dificuldade comportamental que ele tem, então, mostre para ele os conceitos bíblicos sobre isso. Leve-o a fazer uma avaliação realista sobre si. Avaliar o comportamento dela. Reconhecer as reais virtudes e defeitos, né? Porque tem virtudes, só que os defeitos ficam camuflando as virtudes da pessoa com a sua autoestima toda alterada por causa do pecado. Da soberba e da altivez, das vaidades da vida. Leve-os a confessar, porque isso é pecado. Egocentrismo é pecado. Bolsonarismo, você boçal é pecado. Falta de humildade é pecado. Então, trace alvos realistas, né, para esta pessoa, né, e leve-o a rever as prioridades, né, reais, realistas da sua vida, né, para que ele saia de cima do ar, né, que ele vive flutuando, a pessoa sim, vive flutuando, vive nos ares, né, não pisa mesmo. Essas são pessoas que não vivem com o pé no chão. Então, amados, outras coisas como ajudar outros, né, a desenvolver essa autoestima equilibrada, vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Porque as pessoas com autoestima desequilibrada são pessoas também excessivamente crítico e, ao mesmo tempo, negativo. Porque ele só vê ele, né? Então, leve esta pessoa a vencer esse espírito excessivamente crítico. Olha, é pecado. Porque se a gente for ficar criticando, irmãos, todo lugar tem defeito. Tem defeito por quê? Porque as pessoas que fazem são defeituosas. Sempre há imperfeição. Então, no lugar de você só ver imperfeição para você para se criticar, observe o lado perfeito. Observe o lado bom do que está sendo feito. Então, a pessoa que só observa o lado imperfeito do que foi feito, essa pessoa é uma pessoa de autoestima deturpada. Porque nós lidamos com pessoas com defeito. O único lugar que deve ser tudo certinho, perfeito, deve ser só lá no céu. Então, ao invés de criticar, observe o lado bom. Se observar o lado bom do que está sendo feito, das pessoas, aí você vai ver que as críticas vão acabar. Então, você ficar ali olhando só o lado errado, o lado não bom, não imperfeito, aí, meu irmão, a crítica vai ser o tempo todo. Outra coisa, o sétimo, respeitar, reconhecer e elogiar as pessoas. Então, ao invés de você ficar só criticando, elogie o que as pessoas estão fazendo. Porque se você não fizer isso, você cada dia vai ficando pior, pior, pior. Cada dia as pessoas... cada dia você vai ter problemas nos relacionamentos. Cada dia vai piorar. Então, respeite, reconheça e elogie o que a outra pessoa está fazendo. Oitavo, para ajudar as pessoas, né, a ter uma autoestima equilibrada. Ensine a pessoa a cultivar amizades sinceras. Porque a pessoa vive o tempo todo só por criticar, então essas pessoas não têm amizade sincera.
Essas pessoas não têm amizade sincera. Né? Então, se a pessoa for conviver comigo, logo vai ver meus defeitos, minhas falhas. Aí, ao invés dele ver meus lados bons, é só crítica, eu vou querer aqui, vai relacionar, vai ser amigo, então vai ser amigo. E assim, amizade sincera. Quarto, viver de acordo com a vontade de Deus, né? Meu sinal aqui está dando um probleminha, mas já estamos chegando ao final. Viver de acordo com a vontade de Deus, né? Outra coisa que a gente está ensinando para a pessoa, né? A autoestima. Viver de acordo com a vontade de Deus. Então, em relação a isso, né? Você já foi ajudado por alguém, né, na igreja a respeito da sua autoestima? Você pode listar pelo menos 2 amigos que poderiam ajudá-lo nessa questão? Então, se você já fez uma avaliação e acha que você precisa ser trabalhado essa questão da autoestima, né? Tudo isso que a gente viu, procure amigos, né, que poderiam te ajudar. Né? Essa é uma coisa que precisa ser trabalhada. Porque se não for trabalhado, cada dia, né, a sua vida se tornará um caos, né? Pior, cada dia mais, né? Muito prejudicial a outras pessoas, a você mesmo. Então, procure listar 2 pessoas que poderiam te ajudar nesta questão da autoestima. E para concluir, né, o nosso estudo, né, sobre as questões da vida hoje, na conclusão, em nossa vida pessoal, devemos perguntar como nos vemos e o que precisamos adequar à realidade que vivemos. Além disso, pedir a Deus graça a respeito de nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência na formação de sua autoestima. Filhos, netos, sobrinhos, alunos, etc. Só, irmão, se a gente não tiver um comportamento adequado, a gente destrói nossa família. Se não tivermos um comportamento adequado, a gente destrói nossos filhos, netos, sobrinhos, porque eles vão seguindo, aprendendo a esses mesmos comportamentos. Aí você vai passando o mesmo comportamento dos seus progenitores. Então, ó, além de pedir a Deus a graça a respeito de nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência na formação de sua autoestima, filhos, netos, sobrinhos, alunos, etc. Porque aí isso vai passando de geração para geração. Esse soberbismo, boçalismo, né, de se achar, né, e a tragédia é grande. Então, preste atenção nisso, né, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser abençoado, se você quer a sua vida equilibrada, né, aqueles que estão à sua volta. Então, é necessário que você esteja trabalhando essas coisas e pedindo ajuda, né, para que você seja bem-sucedido na sua vida, né, nesse quesito do qual nós estudamos hoje. Então, amados, nós estudamos hoje sobre essa questão da autoestima, né, e a baixa autoestima, né? Esperamos que esta lição de hoje venha impactar a sua vida, né, para a sua reflexão, e vamos trabalhar para que a gente melhore cada vez mais o nosso ego, né, que a gente permita que o Espírito Santo dirija nosso ego, e não o pecado, né, que habita em nós, né, que seja, então, norteador da nossa conduta e do nosso comportamento. Que Deus abençoe. Então, sexta-feira estaremos aqui com a oração, né, e a gente conta com a presença de todos, e domingo nossas atividades normais, né, 9 horas da manhã, nossa escola, com a classe dos novos crentes, né, e também à noite, às 19 horas, o nosso culto, né, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos, né, e se Deus quiser,
na próxima semana a gente continua com esse estudo sobre as questões da vida. Que Deus abençoe a